Carteado com K apresenta Dourado. O jogo Dourado foi criado em 2023 por Antônio Zumpano. Para jogá-lo, vamos precisar de um baralho, mas sem os coringas, papel e caneta para marcar os pontos e uma ficha para marcar o primeiro jogador de cada rodada. Dourado é um jogo de vazas. Dizemos que um jogo é de vazas quando em cada rodada os jogadores descartam uma carta de sua mão e elas são comparadas. E de acordo com o critério pré-determinado, uma dessas cartas vence a vaza. A ordem e, consequentemente, o poder das cartas pode variar, mas o mais comum é da mais fraca para a mais forte, começando pelo As, seguido dos números de 2 ao 10 e depois o valete, a dama e o rei. O As a mais fraca e o rei a mais forte. E essa é a ordem que será usada no jogo Dourado. Normalmente, um jogo de vazas há um naipe especial, no qual qualquer valor de carta desse naipe vence qualquer valor de carta de outro naipe. Esse naipe é chamado de trunfo. Às vezes, o naipe de trunfo muda de rodada em rodada. Às vezes, é o mesmo para o jogo todo. Em Dourado, o naipe de trunfo vai ser sempre ouros, o naipe do balãozinho. Isso quer dizer que qualquer carta de ouros, mesmo o As, que é a mais fraquinha, vence qualquer carta de outro naipe, mesmo que seja mais forte. Por exemplo, ele vence inclusive o rei de copas, de paus e de espadas. A primeira carta de cada vaza vai determinar o naipe mandante. Ou seja, após a primeira carta da vaza ser jogada, o naipe a ser seguido deve ser o mesmo dessa primeira carta. Neste exemplo, foi o naipe de espadas. Então, os jogadores devem jogar cartas do naipe de espadas. Normalmente, um jogador só pode jogar uma carta de outro naipe se não tiver o naipe mandante. Esse aqui não tem espadas, então ele pode jogar uma carta de outro naipe. E como sabemos se o jogador não está mentindo? Devemos confiar uns nos outros, ou seja, os jogadores não devem tentar enganar ninguém. Primeiro, porque todos querem um jogo limpo. E em segundo, porque pode ser descoberto e passar muita vergonha. Normalmente o jogador que ganha a vaza é quem começa a próxima. O básico de um jogo de vazas é isso. Vamos agora ver como se joga Dourado? Vou simular aqui um jogo para 3 jogadores. O objetivo do jogo é receber o maior número de pontos. Esses pontos são ganhos através das vazas e da construção de uma sequência compartilhada com as cartas do naipe de ouros. Embaralhamos tudo e cada jogador vira uma carta. Quem tirar o menor valor será o carteador. O carteador embaralha tudo e distribui 4 cartas para cada jogador. O restante das cartas não será usado nessa rodada. As cartas ficam fechadas nas mãos dos jogadores. Eu vou deixar tudo aberto para que você possa acompanhar. O jogador à esquerda do carteador recebe a ficha de primeiro jogador e é ele quem começa a primeira vaza, jogando qualquer carta na mesa. Ele vai jogar o valete de espadas. Lembrando que essa primeira carta vai determinar o naipe mandante dessa vaza. O naipe mandante é espadas. Em sentido horário, os outros jogadores vão também jogando uma carta. Os outros jogadores devem seguir o naipe de espadas. Então, o branco aqui vai jogar o 6 de espadas, o rosa, o 5 de espadas. Quem ganhou essa vaza foi o jogador verde, pois jogou a maior carta. As cartas são recolhidas e colocadas aqui no descarte. Quem vencer a vaza ganha 1 ponto, que é anotado no papel, e também tem o direito de começar a próxima vaza. Ele vai começar agora com 6 de paus. Naipe mandante é paus. Tem que seguir. Ele coloca um 5 e este aqui coloca o 10 de paus. Quem ganhou essa vaza com a maior carta foi o rosa. Ele ganha 1 ponto e as cartas usadas são descartadas. Ganhou, começa a próxima. Ele vai começar com o naipe de copas, uma dama de copas. Naipe mandante agora é copas. Esse jogador tem copas, é obrigado a colocar. Este também é obrigado a colocar. A carta de maior valor aqui foi a dama. Rosa ganhou a vaza, ganhou mais 1 ponto. Ganhou a vaza, começa a próxima. Naipe mandante, paus. O verde não tem o naipe de paus, então ele pode jogar qualquer naipe. O branco agora vai jogar o seu 8 de ouros. Ouros é o naipe de trunfo do jogo Dourado e qualquer carta de trunfo ganha de qualquer outra carta. Então, o jogador branco foi quem ganhou 1 ponto. Ele recolhe as cartas, as que não são do naipe de ouros são descartadas.
A primeira carta de ouros que aparecer irá iniciar a sequência, que deve ser construída no cantinho da mesa para não atrapalhar as vazas, mas deve ficar ao alcance de todos. O jogador que ganha a vaza é sempre quem deve colocar a carta de ouros na sequência, mesmo que a carta não tenha sido descartada por ele. Cada carta de ouros colocada na sequência vale 1 ponto, que também deve ser anotado. Então, nesta vaza, o branco ganha 2 pontos, um por ter ganhado a vaza e outra por ter colocado uma carta de ouros na sequência. Só um detalhe aqui, se antes de iniciar a sequência, na vaza, aparecerem mais do que uma carta de ouros, vai iniciar a sequência sempre a de menor valor. Após as 4 vazas, a ficha de primeiro jogador passa para o jogador que estiver à esquerda. O carteador embaralha. O carteador distribui mais 4 cartas para cada jogador, para começar a próxima rodada. Novamente, vou deixar as cartas abertas para você acompanhar. Branco, o primeiro jogador, vai iniciar a vaza. Ele vai iniciar com uma carta de ouros. Os jogadores são obrigados a colocar ouros, desde que tenham. Nessa vaza aqui, temos apenas cartas de trunfo, apenas cartas de ouros. Entre elas, ganha a de maior valor. No nosso caso, foi o 10. Então, o jogador branco é quem ganha 1 ponto por essa vaza. Depois que a primeira carta de ouros tiver iniciado a sequência, as demais que aparecerem devem ser colocadas dando continuidade à sequência, sempre na ordem, podendo ser crescente ou decrescente, mas sem pular nenhum valor. Aqui no nosso exemplo, precisaríamos de um 9 ou de um 7 para dar continuidade à sequência. Nenhum desses 3 valores se encaixam neste momento. E as cartas do naipe de ouros que aparecerem e não servirem para continuar a sequência naquele momento, devem voltar para o monte de compras e serem embaralhadas antes da nova rodada. Quem ganhou, começa. Branco começa novamente com o naipe de ouros. Não tem ouros, vai jogar uma carta de menor valor aqui. Não tem ouros, vai jogar uma carta que não vale de nada. Quem ganhou foi o branco. Ele vai ganhar 1 ponto por ter ganho a vaza e neste momento ele pega o 9 e coloca aqui para dar continuidade à sequência. As cartas que não são de ouros vão apenas para o descarte. Atenção! Se na mesma vaza for possível colocar 2 ou mais cartas de ouros, o jogador deve fazê-lo e ganhará 1 ponto por cada carta colocada. Inclusive, isso pode acontecer no momento de iniciar a sequência. E o jogo continua dessa forma. A cada 4 vazas, uma nova rodada começa. Cada vaza ganha, dá 1 ponto para o jogador. Quando aparecer cartas de ouro, elas devem completar a sequência. Se elas não servem naquele momento para completar a sequência, elas são colocadas no topo do monte de compras para serem embaralhadas depois. E esse processo se repete até que a sequência fique completa, ou até não termos mais cartas suficientes para uma nova rodada. Estamos quase no final aqui, a sequência está desse jeito, de 5 até J, tá faltando ainda as cartas que completam aqui, a dama e o rei, o 4, o 3, o 2 e o as. Acabou a rodada, é hora de começar uma nova, mas se olharmos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e apenas 10 cartas no monte. Precisamos distribuir 4 para cada um. Precisamos então de 12 cartas e só temos 10. Neste momento, o jogo acaba. É normal o jogo acabar sem mesmo completar a sequência. Somamos os pontos e vai vencer o jogador com a maior pontuação.